Neste vídeo, apresento o trabalho intitulado Áreas Verdes Urbanas, Mitigação de Desastres Ambientais e a Proteção do Patrimônio Cultural em Ouro Preto, desenvolvido em coautoria com Thalita Silva de Souza, Maria Rita Scott Muse Marques Leitão e por mim, Aline Cristina Moraes Ferreira. Todas as autoras são vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso estudo discute a relação entre patrimônio cultural e meio ambiente, com foco no papel das áreas verdes na mitigação de riscos ambientais em cidades históricas. O ponto de partida da pesquisa é compreender que o meio ambiente não se limita à natureza, mas constitui um sistema integrado que envolve dimensões culturais, sociais e econômicas. Nesse sentido, em cidades históricas como Ouro Preto, essa relação se torna ainda mais evidente, já que o patrimônio cultural está diretamente inserido em uma paisagem natural, dinâmica e em constante transformação. Dentro desse contexto, os principais problemas ambientais passam a impactar significativamente essas cidades, afetando de forma direta o patrimônio cultural. Esses locais enfrentam diversos desafios que decorrem tanto de suas características arquitetônicas e urbanísticas, quanto das pressões contemporâneas. Além disso, as mudanças climáticas têm intensificado a frequência de eventos extremos e catástrofes, sejam elas causadas por desastres naturais ou por ações humanas, como terremotos, incêndios, inundações, deslizamentos de terras e tufões. Esses eventos podem provocar danos estruturais, acelerar a deteriorização dos materiais e gerar grandes prejuízos, quando não a perda total de sítios de patrimônio cultural e natural, museus, instituições culturais e práticas imateriais, conforme destaca a Unesco. Diante desse cenário, Ouro Preto se destaca por apresentar um dos maiores números de áreas de risco geológico no Brasil, o que reforça a necessidade de abordagens integradas entre preservação ambiental e patrimonial. Diante disso, este estudo tem como objetivo identificar e avaliar as áreas próximas aos sítios históricos, sejam elas preservadas ou não, com potencial para serem reconhecidas como patrimônio ambiental, propondo seu uso como estratégia para mitigar desastres ambientais na cidade de Ouro Preto. Além disso, buscamos compreender quais são os principais riscos e ameaças ambientais aos quais o patrimônio cultural está exposto, bem como apontar os desafios e diretrizes para sua preservação, considerando uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Assim, o objetivo central é equilibrar a preservação do patrimônio histórico com a proteção ambiental, garantindo que essa herança seja mantida e transmitida às futuras gerações. A pesquisa se apoia em 3 eixos principais: patrimônio cultural, áreas verdes urbanas e ecologia da paisagem. As áreas verdes desempenham funções ecológicas essenciais, como o aumento da permeabilidade do solo, o controle da erosão, a regulação hídrica e a conexão entre diferentes partes da cidade. Essas funções são especialmente importantes em áreas urbanas com relevo acidentado, como Ouro Preto, onde a estabilidade do solo se torna um fator crítico. Nesse contexto, a ecologia da paisagem contribui ao propor a leitura da cidade como um mosaico complexo, composto por diferentes elementos interligados. Para isso, utiliza-se o modelo mancha-corredor-matriz, que permite compreender como essas partes se organizam e se conectam no território. Esse modelo destaca a importância dos corredores vegetados, não apenas para a circulação de fluxo gênico, mas também para o escoamento da água, a manutenção da umidade do solo e a proteção de encostas e margens contra processos erosivos. Ao mesmo tempo, é necessário avançar para uma leitura mais detalhada dessas paisagens, reconhecendo suas múltiplas funções ecológicas, culturais e também estéticas, e explorando o potencial desses espaços como estruturas interligadas da cidade.
Além disso, a análise da paisagem pode e deve ser realizada por meio de uma sobreposição de mapas temáticos, considerando aspectos físicos, biológicos e culturais. Dessa forma, a preservação e a ampliação das áreas verdes se mostram fundamentais para a proteção do patrimônio e para a construção de paisagens urbanas mais resilientes e sustentáveis. A abordagem metodológica adotada baseia-se em revisão teórica e bibliográfica, que é amplamente utilizada em pesquisas de caráter exploratório e descritivo. Como etapa empírica, foi desenvolvido um estudo de caso nas áreas verdes, localizadas próximas ao Centro Histórico de Ouro Preto. Nessa etapa, foram mapeados os bens tombados, nas esferas estadual, municipal e federal, relacionando-os com áreas de risco e de segurança ambiental. Esse mapeamento foi realizado por meio de sistema de informação geográfica, permitindo uma análise detalhada da área urbana inserida no perímetro de tombamento do município. Para isso, foram elaborados mapas temáticos no software QGIS, a partir de dados geoespaciais disponibilizados pela Prefeitura Municipal. Foram consideradas diferentes camadas de informação, como áreas de risco de inundação, movimentação de massa, regiões suscetíveis a enxurradas, além das áreas verdes e áreas de preservação permanente. A partir da sobreposição dessas camadas, foi possível construir uma leitura integrada do território, evidenciando relações espaciais que não seriam perceptíveis quando analisadas de forma isolada. Mas por que Ouro Preto? A cidade de Ouro Preto, localizada no estado de Minas Gerais, é uma das cidades históricas mais significativas do Brasil. Fundada no século XVII, durante o ciclo do ouro, foi declarada Monumento Nacional em 1933 e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938, em função do seu conjunto arquitetônico e urbanístico. Em 5 de setembro de 1980, a cidade foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, tornando-se o primeiro bem cultural brasileiro a receber essa distinção. Do ponto de vista territorial, Ouro Preto está localizada na Serra do Espinhaço, em uma região de relevo montanhoso e com alta declividade, sendo que cerca de 55% do seu território está em áreas inclinadas. Seu processo de formação urbana está diretamente ligado à atividade mineradora, o que influenciou a ocupação de encostas e vales. Como resultado, grande parte do município é caracterizada como área de risco geológico, o que reforça os desafios urbanos e ambientais discutidos neste estudo. Além disso, a cidade está inserida no quadrilátero ferrífero, uma região com grande diversidade mineral, explorada comercialmente por grandes empresas de mineração. Ouro Preto enfrenta historicamente diversos problemas ambientais relacionados a áreas de risco, como erosões, deslizamentos e inundações, especialmente em períodos de chuvas intensas, devido à sua topografia acidentada e ao solo alterado pela mineração. Soma-se a isso a expansão urbana desordenada e a falta de infraestrutura adequada, que colocam em risco tanto as áreas naturais quanto o patrimônio cultural da cidade. Nessa perspectiva, é importante trazer à tona um momento crítico da cidade, ocorrido em 1979, quando fortes chuvas deixaram muitas pessoas ilhadas, desabrigadas e mortas, causando um grande impacto na população, especialmente para aqueles que habitavam as encostas dos morros. Naquele momento, a pressão popular foi intensa para que os poderes públicos reconstruíssem a cidade, o que resultou no pedido de reconhecimento de patrimônio enviado à Unesco. A chancela da Unesco proporciona maior reconhecimento e facilitava a obtenção de recursos para financiar as práticas de preservação do patrimônio, o que era crucial para a reconstrução da cidade. O dossiê de candidatura enviado à Unesco destacou os acontecimentos ocorridos. Este evento, no entanto, não se deu de forma isolada. Ao longo do tempo, a cidade tem sido associada a diversos outros desastres ambientais, como o deslizamento de terra ocorrido em janeiro de 2022, no Morro da Forca. O ocorrido destruiu completamente um casarão do século XIX,
o Solar Baeta Neves, que era protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, devido às suas características neocoloniais e ecléticas. Acontecimentos como esse evidenciam a necessidade de integrar ao patrimônio cultural as áreas do entorno preservadas ou passíveis de recuperação, sob uma chancela de patrimônio cultural e ambiental unificado, que deve ser concebido como parte de um sistema integrado. A análise cartográfica constituiu uma etapa fundamental deste estudo, pois permite identificar áreas críticas próximas aos bens tombados e compará-las com espaços que apresentam potencial para intervenções ambientais, capazes de mitigar os impactos das mudanças climáticas. Nessa figura, são apresentados os bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e pela Prefeitura Municipal, dentro do perímetro de tombamento, em comparação com as áreas suscetíveis a inundações, decorrentes do risco potencial de rompimento de barragens. A análise do mapa evidencia que a área de risco alcança o perímetro de tombamento, o que implica que, em caso de ocorrência de um evento dessa natureza, os bens tombados e outros pontos da região poderiam ser diretamente afetados, com possível propagação dos impactos ao longo do sistema hídrico. Já nesta figura, estão apresentados os bens tombados pelo IPHAN e pela Prefeitura da cidade, dentro do perímetro de tombamento em relação a manchas de áreas suscetíveis à movimentação de terra ou processo erosivo. Na interpretação das imagens geradas, infere-se que toda a área de tombamento, com bens tombados nas distintas esferas federal, estadual e municipal, está sujeita à movimentação de terra ou erosão. Com isso, em eventos de mudança climática extremas com possíveis chuvas torrenciais acima da média, agravaria a questão geológica dentro da cidade, com eventos devastadores para o deslocamento de grande volume de massa de terra, como já ocorreu em outras cidades brasileiras. A figura 3 apresenta os bens tombados pelo IPHAN e pela Prefeitura Municipal, dentro do perímetro de tombamento em relação às áreas suscetíveis a enxurradas. Ao analisar o mapeamento, é possível perceber que a área afetada por esse tipo de evento abrange quase toda a região do perímetro de tombamento e os bens tombados, colocando em risco tanto o patrimônio quanto a paisagem. Como analisado anteriormente, em caso de eventos climáticos extremos, toda a área estaria sujeita a danos irreversíveis. Por outro lado, os mapas de área de preservação permanente revelam a existência de áreas com potencial estratégico para a mitigação desses riscos. Essas áreas incluem regiões próximas a cursos d'água, topos de morro, áreas com maior cobertura vegetal. Esses espaços, portanto, desempenham um papel fundamental na absorção de água, estabilização do solo e a proteção das encostas. No entanto, muitas dessas áreas não são reconhecidas formalmente como patrimônio, o que limita sua proteção. As principais diretrizes para a conservação do patrimônio cultural de Ouro Preto são definidas pelo IPHAN e pela Prefeitura Municipal, que atuam de forma conjunta na preservação do legado histórico e artístico da cidade. Entre os principais instrumentos normativos, destaca-se a Portaria número 312, de 20 de outubro de 2010. A análise desse documento mostra que a principal preocupação das instituições está em orientar novas construções e garantir a preservação das existentes, evitando impactos visuais que possam descaracterizar a paisagem histórica. Ao mesmo tempo, observa-se uma iniciativa, ainda que muito incipiente, de incluir as áreas verdes no escopo de proteção, orientando seus usos e incentivando sua preservação. Isso é importante porque essas áreas não são apenas complementares, mas fundamentais para a própria preservação do patrimônio edificado, atuando como suporte ambiental. Esse avanço, embora ainda limitado, já reconhece a interdependência entre o patrimônio construído e o natural, evidenciando que a preservação das áreas verdes contribui não só para a qualidade de vida da população, mas também para o fortalecimento da identidade cultural da cidade. No entanto, ainda existem desafios importantes a serem enfrentados,
especialmente no fortalecimento de políticas públicas que considerem de forma mais integrada a relação entre o ambiente construído e o ambiente natural. A análise realizada demonstra que o patrimônio cultural de Ouro Preto está inserido em um sistema ambiental vulnerável, no qual os riscos naturais são intensificados pelas mudanças climáticas. Por fim, o estudo aponta a necessidade de revisão dessas políticas, especialmente no sentido de ampliar o conceito de patrimônio, incorporando as áreas verdes como elementos estratégicos da paisagem cultural, uma vez que não é possível dissociar a proteção do patrimônio cultural da preservação ambiental. Conclui-se que a integração entre preservação ambiental e patrimonial é essencial para o desenvolvimento sustentável de Ouro Preto. A ampliação do perímetro de proteção para incluir áreas verdes pode fortalecer a resiliência urbana e reduzir riscos ambientais. Além disso, estratégias como soluções baseadas na natureza podem contribuir para a mitigação de desastres e proteção do patrimônio. Preservar o patrimônio, portanto, não significa apenas conservar edificações, mas garantir a integridade da paisagem cultural como um todo.